Bem, irmãs, irmãos, esta tarde de comunhão aqui em Mercedes, temos a bênção de poder nos congregar em torno de Cristo, como foi a publicidade que criamos hoje, para o dia de hoje. Dizemos que nós nos congregamos na base de Mateus capítulo 18, versículo 20. E não na base de Hebreus capítulo 10, versículo 25, porque ali são os dois lugares no Novo Testamento que fala de nos congregar, mas no livro de Hebreus é um apelativo aos judeus que recém se convertiam, não é para nós. Para nós está o texto de Mateus capítulo 20, capítulo 18, versículo 20. Mas não vamos ler agora. Então, essa é a bênção que temos hoje, de poder nos congregar em torno de Cristo. Aqui não tem ninguém maior que tenha que brilhar, não tem ninguém superior a ninguém, não tem nada melhor que a presença do Senhor. Ele é tudo para nós. Desde o princípio de nosso culto, de nossa comunhão, até o final. E, se possível, seguimos no mesmo ambiente espiritual, desfrutando da palavra, como em tantas ocasiões eu tenho assistido, e que a palavra é tão boa, e depois no recreio se formam grupinhos para falar sobre aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado. Isso é muito lindo, muito bom que os irmãos vão praticando isso, porque isto não é uma questão de conhecimento, senão uma questão de transmissão de vida, da vida do Senhor para os irmãos. Então, precisamos que realmente os irmãos gastem seu tempo, pelo menos quando já estamos juntos, para meditar nessas palavras. Talvez perguntar um ao outro, ou perguntar a mim algo que ficou no escuro, ou comentar algo em relação, mas não fora daquele assunto. Isso é o ideal. Não é uma regra, mas é o ideal, porque dessa maneira vamos crescer todos. Bom, eu vou começar por um versículo de Isaías, que diz assim, eu não vou citar os versículos, depois eu vou entregar para vocês o arquivo para estudarem em casa com versículos e tudo, mas por agora eu vou lendo assim, direto. Um versículo de Isaías que diz assim, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Dois lados desse Deus. Por isso ele se esconde. Ele é o Deus de Israel, ou seja, o Deus único, que Abraão descobriu que havia um Deus único no meio de um monte de deuses. Então, aqui a palavra frisa que Deus se esconde de um povo que adora ao único Deus. Alguém de vocês pode dizer, mas e por que não se esconde dos outros que estão indo atrás de vários deuses? Justamente por isso, porque ele tem assegurado nossa entrega a ele. Ele segura a nossa vida nas suas mãos. Então ele vai se esconder toda vez que nós precisamos buscar a Deus e temos a certeza de estarmos adorando ao único e verdadeiro Deus. Então ele, por vezes, se esconde para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender que no meio da pior escuridão, o nosso Deus é o único e verdadeiro. Em segundo lugar, ele é o Salvador. Há problemas, há dificuldades, há um monte de dificuldades na vida de cada um de nós, todas as semanas. Às vezes não temos problemas em casa, saímos para a rua e temos problema na rua, ou no emprego,
ou num comércio, e a gente se agarra da cabeça e diz, meu Deus, não alcançou tudo que já me fizeram passar, não sei como dizer em português, mas passar momentos de nervo, de preocupação, de angústia, de raiva em casa. Agora saio para a rua e me encontro com que vou pregar, vou dizer algo de Cristo para alguém e o que recebo é pedradas, acusações, ataques. Meu Deus, a gente fica preocupado com tudo isso. Mas Deus tem a solução para nos salvar de tudo. É que Ele se esconde. Ele se esconde. E eu não queria crer nisto. Há décadas e décadas que eu tenho conhecido este versículo e me chamou muito a atenção. E há muitos versículos no Antigo Testamento que provam que Deus realmente se esconde quando Ele quer. Ele se esconde. E quando Jesus esteve na cruz, Jesus chegou a um momento de angústia tal que ele disse, Pai meu, por que me desamparaste? Ou seja, foi um momento de escuridão na vida de Jesus. De fato, a história conta que houve 3 horas de escuridão total. Do sol, da lua, tudo foi escuro. Porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. E Deus não podia olhar para ele, porque ele estava carregado de pecado. Talvez ele não podia olhar para o seu filho chorando. Talvez não podia olhar para o seu filho maravilhado de ter um filho tão maravilhoso que deu sua vida por todo o mundo. Enfim, podemos ter várias hipóteses, mas o certo é que ele também experimentou, ele próprio experimentou que Deus dê as costas para ele. E muitas vezes nós pensamos que Deus tem que nos socorrer, Deus tem que nos responder. Eu oro, Ele tem que me responder, Ele tem que me dar a solução, Ele tem que me solucionar o problema, Ele tem que me guiar, Ele tem que resolver para mim esta questão. Eu creio num Deus grande e poderoso. Crer nesse Deus verdadeiro é muito importante e necessário. Mas nós precisamos provas para demonstrar a Deus que realmente nós estamos crendo nele. Se não temos provas e Deus não nos dá as costas, por vezes nós vamos ter somente a doutrina na boca de que há um Deus único. Mais nada. Mas Deus quer que nós tenhamos experiência com esse Deus único. Por isso que ele se esconde. Outra passagem que eu quero ler com vocês está no livro de Obadias, mas também não precisam abrir sua Bíblia, eu vou ler para vocês. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu eras também um deles. Forte, não? Tu eras também um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia de sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Ou seja, aproveitar e roubar dele as coisas. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem
nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Uma palavra muito forte de Deus para o povo de Israel através do profeta Obadias. É o profeta mais curto que temos na Bíblia, com 21 versículos. Essa é a palavra de Deus dada ao povo de Israel diante de tudo o que o povo estava sofrendo e os castigos de Deus sobre o povo. Hoje estamos vendo isso no Rio Grande do Sul. Catástrofes terríveis, muito triste, perdas de vidas. Creio que já vai por quase 200 vidas. Alguém tem noção? Muitas vidas se perderam. Pais perderam os filhos, filhos perderam pais. Animais se afogaram. Animais alimentares foram para a ruína e morreram afogados. Não presta para comer. Houve um desastre muito grande. E a maioria dos cristãos vê defeito no governo. Outros vê defeito no governo anterior. Outros vê defeito em vários governos anteriores. Este texto nos deve repreender e deve nos quebrantar e mostrar que ninguém tem a culpa. Deus demanda de mim que no dia da angústia dos outros, no dia da calamidade dos outros, eu pare de falar. Eu faça silêncio pela dor dos outros. Eu não aproveito essa situação para eu me promover, como tantos políticos fazem. Também pastores fazem. Eu estou olhando na internet e vejo um monte de caminhões com mercadoria, me entusiasmo, digo, vou compartilhar, e de repente vejo o nome da denominação lá. Eu digo, e sinceramente, se eu fosse com algum presente levar ao Rio Grande do Sul, eu vou olhar por todo ao redor se há fotógrafo. Se houver, eu vou dizer, por favor, não tire foto. Se sai uma foto minha é porque me surpreenderam, porque eu vou tentar de me esconder, porque não é justo que tiremos proveito do sofrimento dos outros para nos promover uma igreja, uma denominação, um pastor, uma teoria, uma teologia, ou um lado da política. Olha como nós estivemos aí presentes. Não é justo. Mas em vez de olharmos para os defeitos e os pecados dos outros, o Senhor hoje nos chama a olharmos a nós mesmos. Quanto não fazemos por essa gente que está sofrendo? É muito que não fazemos porque não podemos fazer. Mas sim podemos fazer algo. É carregar a dor deles conosco. Na oração, no diálogo, no comentário. Por que temos que ficar falando daquela desgraça culpando a outros? E aproveitando para dizer que este político ou outro político é o culpado. Aqui o Senhor chama ao seu povo à reflexão. Não há lugar para nós termos justificativa no meio da desgraça dos outros. Imaginem vocês perdendo alguém de seu núcleo familiar mais íntimo.
Imaginem eu perdendo. Eu creio, mas é crença humana minha, que talvez se eu tivesse uma experiência dessa, eu não aguento, passam dias e eu morro, porque eu sou muito sentimental. E eu amo as pessoas, amo de verdade. Mas Deus queira que nunca seja isso, e que nunca aconteça a perda de um filho, de uma neta, um netinho. É muito triste. Mas por que temos que lembrar de tudo, todas as perdas, como que se são, ou como se diz em português, o botim de guerra? Ou seja, é aquilo que restou da guerra e eu levo para casa para mostrar, olha, eu estive na guerra. Eu trouxe esta lembrança, aquela outra lembrança. Não, cristãos não podem fazer isso. Não podemos fazer isso. E por que é feito isso? No meio evangélico, como que se nada, como que se a Bíblia nunca falasse contra isso. No Sermão do Monte, Jesus fala claramente isso. Que nada do que fazemos deve ser visto e promovido. Porque se eu promovo o que estou fazendo, eu estou ganhando minha recompensa aqui na terra, e na eternidade, quando Deus ia me dar muito mais, já não vai me dar nada por essa obra que eu tentei de me promover na terra. Claro, o nosso trabalho é diferente. Estamos tentando chegar a todo o Brasil com a palavra de Deus, a palavra de verdade. Não quero promoção para mim, não é isso que eu busco. Claro que tenho que me apresentar o melhor possível, assim, parecendo 18 anos, né? Mas tudo por causa da performance, mais nada. Não há em mim nenhum mínimo de desejo de ser famoso. Pelo contrário, eu creio que se eu fosse famoso, eu sou um perigo para a igreja. Porque a igreja tem um ídolo mais. Eu não quero ser ídolo de ninguém. Eu quero ser anônimo, desaparecido, oculto. Que quando Deus se esconde, me esconde a mim também, leve junto. Por quê? Porque não busco minha glória. Mas a grande maioria dos evangélicos estão buscando sua glória, tirar proveito da desgraça dos outros. E estão planejando um monte de coisas incríveis, que não tem pé nem cabeça o que estão fazendo para engrandecer sua denominação e seus pastores. É lamentável, mas isso é cruel. O que os chamados igreja estão fazendo é muito mais cruel que o pecado dos rio-grandenses ou sulinos, que Deus está punindo e corrigindo ou disciplinando. Eles, por pecados talvez, mereceram tudo o que está acontecendo. Muitos pastores vão merecer isso e muito mais. Por quê? Porque estão tirando proveito da desgraça alheia. Porque eu fiz assim esta introdução, que eu quis que fosse gravada, por isso que não separei de tudo o demais, porque vamos a meditar agora na obra de Deus. A razão pela qual a grande maioria dos crentes estão fazendo erradamente as coisas, em vez de correr e ajudar e socorrer de boca fechada, sem botar culpa nos outros, sem se gabar, sem se elogiar, em vez de fazer a coisa em santidade, com temor, com choro dentro do coração, em vez de fazer esse trabalho, fazem o contrário. Estão querendo aparecer em plena tragédia. Tem a Marcha para Jesus na rua. E vai ver o que é isso. O que é isso? A Marcha para Jesus no Brasil foi liberada pelo governo Lula anterior. Mas seja quem for que liberou, essa Marcha para Jesus é um lixo.
não tem nada de Jesus. Nesta última, houve um pastorzão que vocês conhecem, que passou falando contra o governo. Isso é marchar para Jesus? Então, estão usando o povo ignorante para enganar e tirar proveito para si próprio. E tudo porque desconhecem esta visão, a visão da obra de Deus. Eles fazem coisas pensando que estão servindo a Deus. Muitas vezes são piedosamente ignorantes, porque eles pensam genuinamente que estão fazendo para Deus, muitos deles. Mas não sabem que estão equivocados, porque também não procuram na Bíblia para descobrir que realmente eles estão equivocados. A obra de Deus é outra coisa. E vamos falar sobre isso diretamente já no esboço que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro ponto, que é a obra de Deus. A obra de Deus, eu vou ser bastante sintético ou resumido em alguns pontos para ganhar tempo. A obra de Deus, guarda esta palavra, é eterna. Pronto. Essa palavra diz tudo. Tudo que nós fazemos, que sabemos que não vamos levar no caixão de morto, não vamos levar para o céu, sabemos que talvez nem saibamos em mãos de quem fica aquilo que nós fizemos para Deus. Talvez uma igreja que eu fundei, uma denominação criada por mim, eu era o presidente, eu era o pastor principal. Enfim, eu poderia ter um monte de créditos, mas que de tudo isso eu levo? Nada. Sim, mas então não posso levar, eu vou me segurar, me assegurar de passar o legado para alguém responsável para que continue a mesma coisa. Serve? Também não serve, porque o outro também vai morrer. E vai chegar uma hora que tudo vai estar distorcionado, porque o que é do homem se distorciona, e o que é obra de Deus não se distorciona. Quando tem alguém no grupo da obra de Deus que quer meter coisa para distorcionar a verdade, Deus mesmo expulsa eles. É Deus mesmo que tira eles da vida da igreja. Por quê? Porque somos um organismo vivo, não uma organização. Quando você tem no dedo entrou uma lasca de madeira ou um pedacinho de vidro, está muito profundo e dói, e talvez você nem descobriu que está isso ali. E você diz, por que será que me dói tanto este dedo? De repente você amanhece com o dedo preto, e depois de preto está amarelo. Você precisa uma agulha para tirar aquilo? Não precisa. A vida que tem o corpo vai expulsar. O corpo sabe que essa espinha, esse espinho ou esse pedaço de vidro não é parte do corpo. Expulsa sozinho. É natural. Claro que queremos quanto antes possível, porque dói, porque tem pus. Temos todo o direito de fazer isso. Mas o corpo de Cristo é orgânico, não é uma organização. E por ser um corpo orgânico, as pessoas que querem mudar ou trastornar a mensagem da vida da igreja genuinamente bíblica e querem meter suas ideias, querem torcer a palavra, querem discutir, querem que as coisas sejam do jeito deles, do jeito que eles aprenderam nas denominações. Então, desde esse momento que uma pessoa começa a lutar contra a igreja, ela vai ser expulsa pela própria igreja. A vida da igreja vai expulsar ela. Vai chegar um momento que ela sozinha se coloca o laço e cai fora. Então não temos que nos preocupar com a obra de Deus, quem vai defender, porque a obra de Deus é eterna. E Cristo disse, eu edificarei minha igreja. Não tem um só versículo no Novo Testamento que diga que nós edificamos a igreja. Senão que diz que
no espanhol, vou dizer, em 1 Coríntios capítulo 3, diz que os apóstolos e os profetas, eles, no espanhol diz, sobre-edificam, ou seja, edificam em cima de Cristo. Na Bíblia portuguesa já está mais simplificada, porque diz edifica diretamente, mas não é edificar. Ali está errado, porque não é edificar. Quem está edificando é Cristo, e o fundamento é Cristo. Então, estando Ele por fundamento, a edificação vai crescer, porque Ele é vida. Não precisa de nossa mão, mas nós somos incumbidos a cooperar com o Senhor. Na medida que Ele vai iluminando, isso que Ele vai iluminando em nós, isso temos que fazer para que a igreja vá aparecendo e crescendo. Mas então a obra de Deus se cuida a si mesma, porque ela é eterna. Toda vez que você veja algo que não é eterno, saiba que não é a obra de Deus. Não é a obra de Deus, é a obra de homens. E já vamos ver mais em detalhe. Que são as obras com recompensas? O Novo Testamento fala de recompensas por nossas obras. Que são as obras com recompensas? São exatamente as obras que fazemos nas denominações, principalmente, criando igreja, criando local de culto, criando diretoria, escolhendo pastor, ungindo diáconos e presbíteros e tudo mais, evangelizando. Isso é uma obra com recompensa. Deus vai dar recompensa a cada um pelo que fez para a igreja. Mas eles estão trabalhando para a igreja, não para a sua denominação. Quando eles se apropriam do que é de Deus, eles perdem a recompensa. Porque eles se apropriaram das pessoas, se apropriaram do dinheiro das pessoas, se apropriaram da oferta das pessoas, se apropriaram da cooperação das pessoas, então dos dons das pessoas. Então, como eles se apropriam, perdem a recompensa. Mas enquanto eles fizerem decoração para Deus, eles vão ter recompensa. Só que não galardões, que é outra coisa. Que são as obras com galardões agora? Falemos da recompensa. Deus recompensa toda boa obra. Tem, por exemplo, um irmão ou um casal que tem um lar de criança, um lar de anciões, ou visita ao hospital. Deus vai recompensar todas essas obras. Mas isso não é edificar a igreja. Não é edificar a igreja. É uma ação social, mais nada. E Deus vai recompensar porque é obra boa. E Deus reconhece as obras boas que fazemos. Todos os anos que eu preguei e ensinei nas denominações, creio que 27 anos ou 30 anos, direto dentro delas, são anos que eu terei recompensa. Por quê? Porque eu não pedi para ninguém oferta, para ninguém pedir dízimo, para ninguém procurei, tira uma foto aí que estão me dando um diploma. Nunca me deram diploma nenhum. Eu dei para outros, mas para mim não me deram nada. Das igrejas por aí, que acostumam dar ao pregador visitante. A mim não. Eles é como que se apropriavam de mim, diziam, tá, agora quando o senhor vai voltar? E, bom, então sempre estava ligado e continuava na mesma, não? Então, eu sei que eu vou ter muita recompensa, mas isso não significa que eu vá ter galardões. Os galardões são coroas, são a coroação e premiação, porque nós cooperamos na edificação da igreja. Os galardões é no nível igreja. Quando nós temos a visão da igreja e trabalhamos para o Senhor, tudo para o Senhor, nada para mim, tudo para Ele, então nós teremos galardões. E os galardões são graus de autoridade, não só no milênio, senão na eternidade.
Assim como o anjo rebelde, que hoje é diabo, ele tinha uma grande autoridade no céu, nós também teremos grande autoridade lá, no meio de milhões ou bilhões de anjos, arcanjos e querubins, e disse outro, e serafins também. Nós também teremos essa autoridade, mas quando tudo fazemos para Ele, tudo é para Ele, é com Ele, por Ele e para Ele. Não nos reconhecem, não importa. Não nos obedecem, não importa. Não querem nos ouvir, não importa. Mas é triste a gente querer dar a verdade para a pessoa e ver que as pessoas não querem receber. É muito triste. Mas para isso temos que ter a certeza de que o que eu quero passar é realmente de Deus. Aí vai vir alegria no meu coração. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que eu estou dando é de Deus. Agora, se eu só quero dar a minha experiência, a minha cultura, minha trajetória, algo que eu aprendi no seminário ou nas denominações, quero ensinar isso e aquilo, não tem nada de galardão. Não temos nada de galardão por essas coisas. Porque tem que ser tudo do Senhor e para o Senhor. Para acumular a fim de que o edifício da igreja vá sendo superado e crescendo. Porque vai ser um edifício eterno. A igreja vai ser eterna. Já nasceu na eternidade passada. E vai ser eterna. Então, quando nós investimos na igreja e numa evangelização pura e real, como está na Bíblia, e num discipulado genuíno e verdadeiro, como está na Bíblia, então teremos galardão. Senão, apenas poderemos ter alguma recompensa. Mas como podemos identificar as obras de Deus? Já que eu disse resumidamente que a obra de Deus se sintetiza na palavra eterna. É eterna, então é de Deus, é obra de Deus. Mas vamos em miúdo. Que identifica as obras de Deus? Que coisas? Eu tenho 5 pontos que sejam absolutamente bíblicas. As obras que são absolutamente bíblicas são obras de Deus. Agora eu te pergunto, quando você é congregante de uma denominação que guarda o sábado, você está sendo absolutamente bíblica ou bíblico? Não, porque tem a outra metade do cristianismo que não guarda o sábado. Tem que ser, se é completamente bíblico, tem que servir para todo mundo, em toda a face da terra, em qualquer lugar, em qualquer cultura, tem que servir. E então, por isso que também guardar domingo não é para briga, porque também divide. O que não divide é guardar todos os dias. Amém. E está lá em Romanos capítulo 14, diz um guarda um dia, outro dia guarda outro dia, e outros guardam todos os dias, ou nenhum dos dias. O importante é que nós todos os dias vivamos na presença de Deus e para Ele. Se nós temos essa capacidade de viver diariamente, e não temos aquela visão de dizer, não, ontem foi uma bênção o culto, maravilhoso, mas hoje é segunda-feira. O que tu acha? Vamos ir a pescar? O que tu acha? Vamos ir conversar com como se diz em português, a comadre lá. Faz tanta falta a gente conversar. Ah, tá, então vamos visitar a comadre. E se perdeu a segunda-feira. Se perdeu a unção do domingo. Se perdeu a alegria da comunhão.
no primeiro dia da semana já nos complicamos. Já nos enchemos de porcaria, pesos innecessários ou desnecessários que estamos carregando. E temos toda uma semana para carregar. Imagina como vai ser nossa semana se segunda-feira já pegamos uma mochila que não é nossa e começamos a carregar. Ah, meu Deus, segunda-feira eu tinha que estar 8 horas da manhã no meu trabalho. Olha, já são 15 para as 8 e estou enrolado com este pedreiro. Problema seu que não sabe vigiar. Tem que saber falar com o pedreiro, mesmo que se ofenda. Ah, não, mas se eu mando embora ele, nunca mais vem. Manda embora. Você tem que cumprir seu trabalho, manda embora. Deus vai arrumar outro pedreiro. Ou seja, tomar a sério as coisas de Deus todos os dias é a melhor maneira. Então, temos que ser 100% bíblicos, porque senão não é obra de Deus. Segundo, a obra de Deus tem que ser para a eternidade, que já mencionei, que a própria obra de Deus pode se sintetizar com a palavra eternidade. Mas vamos mais fundo. Em Lucas capítulo 16, umas palavras maravilhosas tem ali sobre um mordomo fiel. E no versículo 9 do capítulo 16 de Lucas, nos dá uma recomendação e diz assim: ganhem amigos por meio das riquezas ímpias, ou pagãos, ou iníquas, também pode ser. Ganhem amigos por meio dessas riquezas. A riqueza natural é de Deus, mas a manipulada, por exemplo, um planteiro, como se diz, uma lata, como se diz, um vaso com uma planta. A planta é de Deus, é capital de Deus, mas ele se transformou em capital do homem. Porque o homem pegou para ele e disse: isto é nosso, eu vou vender. Me entende? Então, temos a riqueza de Deus, que é toda o que é a natureza, e a riqueza dos homens, que é a usurpação da riqueza de Deus. E ali esse versículo diz: usem esse dinheiro que vem da usurpação, que está sujo. Realmente todo o dinheiro é sujo. Não é só aquele que escondem, que roubam do Estado. Não, todo o dinheiro é sujo. É sujo de demônios até. Então, por isso que é importante, até quando nós trazemos o salário do emprego ou um dinheiro de fora, botar em cima da mesa, botar as mãos e orar para Deus limpar aquele dinheiro de toda a imundícia satânica. Todo o dinheiro já é do inimigo, porque não precisávamos viver com dinheiro. Antes vivíamos sem dinheiro e não faltava nada, mas o homem inventou o dinheiro para poder dominar ao homem. E esse versículo diz: ganhem amigos com esse dinheiro. Com esse dinheiro ganhem amigos. E que fazem os crentes? Ofertam e pagam dízimo e dão ofertas grandes quando se trata de um lar de criança lá na África, lá na Índia, no Nordeste brasileiro. E colocam as fotos, colocam na internet, colocam as fotos, colocam os vídeos. Por que eles estão divulgando aquilo? Porque o dinheiro deles está ali. E eles se acham como donos daquela obra. E muitos deles até são tão sujos que eles trancam tudo para que ninguém outro dirija aquela obra. Se ele está em cama, está doente, está para morrer, eles vão procurar trancar tudo para que ninguém
pegue aquela obra que custou para ele. Buen Orden, uma localidade em Mendoza. Eu fui eleito pela diretoria da Igreja Batista ali, tradicional, Letta de Letônia, para pastorear aquela igreja. E eu vim com a família morar ali e a cuidar ali. De repente veio um velhinho com seu filho, que o filho era o pastor da Batista na cidade grande ali do lado. E ele veio com o pai. E o pai nem quis me olhar quando me saudou. Passou a mão, porque eu passei, não me olhou, e começou a chorar e dava volta tudo ao redor do templo chorando. Eu seguia ele, porque é um ancião, eu tenho que cuidá-lo. Eu não seguia por curioso, é por respeito. Eu seguia. De repente ele fica parado frente ao templo e diz: eu coloquei tijolo em cima de tijolo aqui para que hoje venha um usurpador se apropriar. Mas eu estava ali eleito pela diretoria. Eu tive que engolir aquilo. O que eu fiz? Toma a chave da tua igreja. Então, tem muita gente fazendo obra pensando que é a obra de Deus. É obra boa, porque resolve problema de outros. Mas não é a obra de Deus. Terão recompensa pela sua obra. E em muitos casos nem recompensa terão, porque Deus conhece o coração. E se eles estão fazendo boas obras pensando no seu próprio lucro, sua própria fama, seu próprio poder, Deus não tem como dar uma recompensa. Em todo caso, se cumpriria a sentença que está lá em Hebreus, diz a palavra retribuição, que Deus chama de tá, então tá, tu fez o tempo, custou teu suor, teu tijolo teu dinheiro, tudo. Quanto tu gastou aí? Ah, eu gastei 1 milhão, tá, toma 2 e vai embora. Deus é capaz de fazer isso. Por quê? Porque está na Bíblia que ele vai retribuir, e retribuir significa isso. Que devolver para ele tudo que ele gastou e talvez um pouco mais. E Deus se propôs fazer isso. Então, essa pessoa que estão fazendo obra pensando que é para Deus, não estão trabalhando para Deus. Agora eu me pergunto, eles nunca acharam um missionário verdadeiramente de Deus? Que está dando sua vida para levar o evangelho puro e verdadeiro? Nunca acharam? Talvez acharam, mas não dá lucro para eles, não dá poder, não dá fama para eles. Então eu vou dar para aquele que possa tirar foto e manipular aquele povo. Eu vou comprar roupinha para toda a criançada, vou botar tudo igualzinho, azul e branco, uma gravata vermelha, amarela, tudo uniforme. Vou tirar foto e vou ensinar coral, vou ensinar a cantar, vou fazer tudo isso, vou tirar foto e vou divulgar para o mundo. Essa é a minha obra. É a obra de homens, não é a obra de Deus. Sim, mas olha o que está acontecendo na África, olha o que está acontecendo na Índia. Sim, igual ao que acontece no Nordeste brasileiro, igual ao que está acontecendo no Rio Grande. Igual ao que acontece na casa de muitos crentes nas grandes metrópoles, que vivem nos arrabais, ou seja, a beirada então eles moram ali nos arredores, na periferia, e a igreja vê. Esses grandes capitalistas estão vendo. Eu tive um pastor que foi exemplo nisso, João Carlos Ortiz. Veio uma mulher bateu a porta e disse: Senhor, não precisa eu me ofereço para a limpeza da casa. Então, disse o meu pastor, disse: estamos precisando, entra, chega. Vai sentar? Tu já comeu? Não, ainda está. Martita, disse ele. Prepara a mesa para ela. Preparou a mesa.
para aquela que ia ser a limpadora da casa deles. De tudo isso, quando ela terminou de comer, ele já estava sabendo muito mais da vida dela, ele e a esposa, e é um dos tantos casos que eu conheço, e de repente ele diz, onde você mora? Eu moro em tal vila. Tá, vamos lá, eu quero conhecer onde você mora. Foi com a esposa até a vila, chegou lá, viu a vila, disse, bom, vamos para o centro. Compraram tábua, compraram louça para o telhado, compraram tudo. Cimento, chamou aos irmãos, vamos fazer uma casinha para esta pessoa. Depois que deram a casinha boa para ela e sua família, recém aí ele contratou ela como servente, digamos assim. Esse foi o tipo de pastor que eu tive na minha vida e que foram anos e anos. Para mim vale mais que 10 seminários, tudo que eu vivi com eles, sabe? Então, esses irmãos mais ricos estão só buscando sua própria glória. Esses pastores estão buscando sua própria glória. E nós temos que aprender com o erro deles e dizer, Senhor, eu não quero ser um mais que faz tudo por interesse. Eu vou fazer investimento naquilo que eu possa ganhar amigos quando chegue no céu. E ali, segundo a tradição, Lucas usa uma metáfora que diz que nas mansões celestes nos receberão os amigos que nós ganhamos. Então, a metáfora diz que quer dizer que vai haver duas filas de pessoas que quando vê que nós chegamos ao céu, tira o seu lenço e começa a rebolar, porque estamos chegando. Porque eles querem louvar a Deus que por essa pessoa que está entrando aí, eles tiveram a salvação. A metáfora é essa. Que linda cena que está escondida aí no livro de Lucas, capítulo 16, não? Então, realmente isso vai acontecer. Desde que eu entendi isso, eu não quero glória humana. Eu sei que a maior glória que essa, na minha entrada ao céu, não existe. Imagina entrar diante da presença de Deus para viver eternamente com Ele. Porque eu trabalhei pela eternidade aqui na Terra. Eu não trabalhei para meu conforto na Terra. Não trabalhei para minha fama na Terra. Então, conhecemos que uma obra é de Deus quando é totalmente bíblica, quando é completamente para a eternidade, quando é em exclusivo pela fé. Ou seja, a obra que é pela fé, ela não depende o líder ou os líderes, os irmãos que guiam, que orientam, que não necessitam ser líderes, com tal de que sejam, como se diz no recobro, irmão responsável. Então, pessoas de mais maturidade espiritual, de mais maturidade em tudo, mais aprovadamente consagrada, tudo isso, e que conheçam mais a Bíblia, mais obediente. Tá, então, o recobro do Senhor vai escolhendo esses irmãos para guiar o trabalho. Bom, mas esses irmãos, no geral, sabem o que é viver pela fé. Tem salário, vivem bem. E até doam dinheiro do seu salário. Eu tive essa experiência em Curitiba. Eu tinha tantas ofertas, mas tantas ofertas, que eu me comunicava com ele em Natal, com o outro em Curitiba. Eu dizia, eu vou mandar 500 para ti, 1.500 para o outro. Ficava com outro 500, e assim. Repartia entre eles. 300 outras vezes. Quantas vezes fiz, verdade? E eu tinha de sobra. Eu via outro pastor também necessitado, ajudava ele. Enfim, ajudava muitas pessoas com aquilo que eu recebia. Por quê? Porque aprendi, como Paulo, a ter de tudo e a não ter nada.
Quando eu não tenho nada, não é que eu estou em pecado. Quando você não tem nada, perdeu tudo, não é que você está em pecado. A gente sabe que há disciplina de Deus no Rio Grande e também na nossa vida aqui, na nossa vida de bom passar, que não há enchente, não há nada de catástrofe ainda neste lugar. Mesmo assim, Deus conhece o nosso coração. Se realmente vamos ser pessoas que vamos honrar o nome do Senhor sem nada, ou se vamos blasfemar ou nos queixar. Ele sabe. Ele nos prova por provações que passamos, múltiplas provações. Ele vai nos provando. E quando ele, digamos assim, em palavras humanas, está na hora de nos entregar o diploma, então ele não permite mais prova nenhuma. Ele proíbe a Satanás nos tocar, proíbe os demônios nos tocar, e ele próprio não nos toca mais, porque ele sabe que já temos aprovado todas as provas, então ele pode contar conosco para épocas em que não vai haver nem que comer. E eu sei o que se sofre sem comer. Eu sei que a debilidade física da pessoa não é em todos igual. Uns são mais débeis que outros. E parece que os homens somos mais débeis que as mulheres. Não sei porquê. Mas isso parece, não? E eu creio que, dentre todos nós, se tivermos que passar uma semana ou um mês sem comer, só tomando água para não morrer, eu creio que eu sou um dos mais débeis, que vocês vão ver que, poxa, o Tito caiu, não levanta mais ninguém. Por quê? Porque eu sei meu limite físico. Eu vivi doente a vida toda a vida doente, e sempre superando, mas na fé. Me diziam, mas isso pode ser câncer. Eu ria por dentro, dizia, não vai ser câncer, não. Coisa nenhuma. Eu sei que está sendo uma prova, e eu vou passar esta prova. E passava. E os médicos nunca acharam nada em mim. São décadas e décadas que eu vou ao médico e não acham. O último exame de sangue deu um pouquinho de colesterol e de diabetes, um mínimo. Tá. Eu já me preocupei porque nunca na vida apareceu nada. Todos os exames. Quando o médico se equivocou, que em vez de encaminharem um exame, não lembro se era do cérebro, parece, ele recebeu lá em Toledo que era um exame de pulmão. E eu me assustei, eu disse, não, mas eu não pedi para pulmão. Ele olha, pega o telefone, investiga, tudo. Tá, tudo bem, mas já está aqui a ordem. Então eu vou fazer igual. Tudo bem, passa. Eu andava com dúvida com o meu pulmão, estava preocupado. Venho de lá com o exame, não tem nada. Constantemente eu vivo essa experiência. Então por quê? Porque quando Deus dá, eu não fico preso no que Ele dá. De jeito nenhum, não fico preso. Quando me roubam, eu não levo à justiça ninguém. Eu não faço questão com ninguém dos que me roubaram. Mas hoje, para o crente, os políticos são ladrões, quase todos, pelo menos. Então eles vivem falando dos ladrões. Ou seja, é como que se negam a Cristo. Não podem confiar em Cristo. E ainda dizem que se amanhã vem uma grande tribulação, eles vão aguentar. Não aguentam nada, não. Não aguentam. Se qualquer coisa a culpa é o governo, não tem como aguentar. E isto que eu estou falando não é para você pensar que eu estou fazendo partidarismo, senão nos preparando para os dias que vêm. Amém. Eu acredito, creio que todos vocês estão vendo que se aproximam dias difíceis, que não
depende em absoluto da política de cada país. A política de cada país influi em parte, mas tudo o que está acontecendo no mundo inteiro nos estão obrigando a aceitar. Nos estão obrigando no mundo inteiro. Os governos que eles querem botar nos nossos países, eles vão botar, mesmo que o povo vote em contra. Eles vão colocar, eles vão chegar àquele propósito deles, porque eles se creem donos do mundo, eles são os mais ricos do mundo. Então estão matando gente. Quando eu leio aquele único versículo do Apocalipse, que diz que no lago de fogo vai Satanás, o falso profeta, o anticristo, os rebeldes, ou seja, que tendo a oportunidade de ser salvos foram rebeldes, e os que destruem a terra. São 5 tipos de personalidade que vai para o lago de fogo, eterno. Sempre me perguntei por que essa frase, os que destruem a terra. Na realidade, a política mundial de hoje é de destruição da terra. Destruir a terra, destruir o humano, destruir o trabalho, destruir as casas, destruir os rios. Como não vai haver enchente se está cheio de bomba? De barcos atômicos, está tudo debaixo d'água. E cada vez mais e mais e mais, tudo está contaminado. Então, aí se entende o que está acontecendo hoje. Isso é o mundo que estamos vivendo e o que vem. Mas, para nós escapar de tudo isso, temos que aprender a viver em exclusivo pela fé. Amém. Pela fé, em exclusivo. Se o governo tira a aposentadoria ou tira o BPC de alguém de nós, não é para ficar dizendo, bom, pronto, agora é só abóbora fervida hoje. Não é para ficar machucando os outros. Não é para dizer, não, agora vai trabalhar. Agora esse teu trabalho não está dando dinheiro, está demorado, vai trabalhar em algo mais rústico, mais rápido. Porque... Não, isso é confiar no dinheiro, é confiar nas coisas materiais. E o Senhor está dizendo, nesta ocasião, que sua obra não depende do material, depende da fé. E temos que viver por fé e para a fé. Então, quando nós aprendermos a viver pela fé, estamos na obra de Deus. São pontos para a gente ir tomando para a própria vida, não? Depois temos como identificar a obra de Deus, estamos vendo. Tem que ser um remanente. Não temos que esperar que a grande maioria dos crentes vá seguir este caminho, não. Temos que esperar um remanente, remanescente, remanente em espanhol, um remanescente. A Bíblia, desde o princípio, está falando que se trata de um remanescente. E Deus, que é o Criador da criatura humana, Ele não espera que se salvem a maioria, senão um remanescente. Por que nós vamos querer fazer marcha para Jesus e um monte de coisa? Não. Mercedes para Cristo. Marechal para Cristo. E um monte de politicagem que os políticos gostam e aplaudem. Porque isso está no nível da hipocrisia do político. Então eles gostam desse tipo de povo, esse tipo de pastor, esse tipo de líder. Não, nós temos que entender que os que vão ser salvos e vão reinar com Cristo são uma minoria. Claro que essa minoria são milhões. Porque há quase 9 bilhões de humanos na Terra. Eu tenho um site que ontem eu quis fazer captura de tela, se diz? Captura de tela e não consegui, porque
captura em letra muito pequena e fixo. Eu quero o movimento. Esse site mostra segundo após segundo a quantidade de gente que nasce e que morre. Os que nascem morrem a diário, por segundo. Por segundo. É uma coisa impactante ver todas as estatísticas de pobreza. Quem não era pobre caiu para a pobreza. Está aí tudo. Tá tudo. A estatística não diária, senão de segundo após segundo. E ontem, quando eu queria capturar isso, eram 8 bilhões 150 por aí de habitantes no mundo inteiro. Mas vai tão veloz, embora um pouco em contrapeso com os mortos, mas vai tão veloz e ganham os que nascem aos mortos. Eu vi a estatística por vários minutos, estive observando, são mais os que nascem que os que morrem. O povo gosta do sexo, gosta demais, sabe? Então, aí temos uma multiplicação da humanidade. Logo chegamos aos 9 bilhões, porque é muito veloz tudo isso. E nós temos que entender que, mesmo sendo bilhões, é apenas um remanescente que vai reinar com Cristo. Nós não temos que ter grandes imaginações. Eu quero ir numa praça, num lugar público, não para ser famoso, nem para ganhar muita gente. Pelo contrário, eu tenho um folheto já elaborado, onde eu quero que se imprima na ocasião, onde não vamos dar endereço de culto, senão um endereço pastoral, mais nada, de aconselhamento, e não de culto. Por quê? Porque não queremos dizer para ninguém, venha conosco. Não queremos dizer, não vá com aquele. Vão se ver com Deus aqueles que pegam essas almas que serão salvos no nosso trabalho e que levem para a desviação, para o lado errado. Vão ter que se ver com Deus. Mas eu não tenho a culpa. Eu faço minha obra, o que me toca fazer. Mas quando eu penso em fazer isso, não tenho nenhuma intenção pessoal. Portanto, eu creio que essa visão minha é para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se nos convidassem, nós podemos ir lá, mas eu não posso ir sozinho. Tenho que ir pelo menos com 1 ou 2 músicos, entende? Que entendam de aparelhagem, tudo para dirigir tudo, porque eu não posso me meter nisso. Eu quero chegar consagrado, orando, em paz, de boa saúde, para ministrar. E eu creio que essa palavra de Jesus, que não é o fim enquanto não se pregue o Evangelho em todo o mundo, eu creio que Ele está esperando por mim. Porque se a gente olha a internet, que entendem os evangélicos por evangelho, é uma desgraça. Eles entendem o sionismo como que se fosse evangelho. O sionismo, que é moralista e que é de guerra, e que pune o pecador e não perdoa. E o evangelho é de perdão. Ou seja, tudo o que o cristianismo está pregando há séculos não é o Evangelho. Claro que igual pode nascer de novo uma pessoa numa denominação, em qualquer lugar, por uma só palavra verdadeira de Deus e pela ação do Espírito Santo, porque diz a palavra que o Espírito Santo está no mundo para convencer. Então, eu vou lá num boteco comprar alguma coisa. Eu muito fui no boteco comprar erva mate, porque lá no Rio Grande a gente consegue boa erva nos botecos. Então eu sabia onde ir. Então eu vou lá para comprar boa erva mate e vamos supor que eu fale alguma coisa pensando que é evangelho. E tem só uma palavra que é verdadeira no que eu falei.
O resto é tudo religião. Eu passei para esse grupo de beberrões ali. Então a palavra é verdadeira. O que faz o Espírito Santo? Trabalha com essa única palavra na cabeça dos ouvintes, até eles serem salvos. Porque houve apenas uma palavra. Ele ignora todo o resto. Porque se o Espírito Santo fosse um covarde na Trindade Divina, então diria: Pai, Filho, Senhor Jesus, Pai, eu não posso ir lá neste mundo assim como está, porque estão pregando 99% mentira. Como tu quer que eu convença se eu não pego uma palavra deles verdadeira? Ele seria assim, se fosse covarde. Mas não, é Deus. O Espírito Santo é Deus, próprio Deus. Então, ele sabe como lidar com a fraqueza humana. Mas, então, tem que ser o evangelho puro, meus irmãos. Totalmente pela fé, e na fé, com fé, e para a fé totalmente, mas também tem que ser para que esse remanescente, que nós não sabemos onde está, pode estar num boteco, pode estar na Igreja Católica, pode estar até no Espírito Santo, no Espiritismo. Houve pessoas que estavam na mesa do Espiritismo e uma palavra tocou eles. A história, há livros que contam isso, se levantaram e buscaram uma igreja evangélica para se entregar a Jesus, porque ouviram a Jesus falando ali na mesa do Espiritismo. Então Deus salva em qualquer lugar. Não precisamos ter um templo para Deus salvar. Mas é importante que nós preguemos a verdade e que também saibamos que os que vão ser salvos e vão reinar com Cristo é um remanescente. Portanto, não temos que nos entusiasmar com multidões. Vamos pregar e vamos embora para casa orando, sabendo que o Espírito Santo vai cooperar. E eu sou responsável de levar o Evangelho puro e não distorcer nada. Isso é uma incumbência minha. A mim me dá medo, me dá preocupação, me dá tristeza quando alguém diz que está evangelizando e eu sei que não está evangelizando. Me dá muita preocupação, porque isso é grave. Vai pesar para essa pessoa e pesar talvez para quem não avisa. Por isso estou avisando. Tá? E por último, tem que ser libertadora. As obras que nós passamos têm que ser libertadoras ou liberadoras. Libertadoras usam também. Libertadoras. Não de prisão, não de aprisionar, não de estrangular a liberdade das pessoas e fazer ela ser presa daquela denominação durante toda a vida. Não. Onde há isso, não há obra de Deus. A obra de Deus é onde se prega com liberdade do Espírito e não há nenhuma obrigação para ninguém. Amém. Segue se quer. E se não quiser, não segue. É Deus que vai tocar o coração delas, da pessoa, e o Espírito Santo que vai trazer e convencê-la a Jesus. E quando vêm as pessoas a Jesus, vem a Jesus, não vem a um pastor, não vem a um pregador, não vem a denominação. Vem a Jesus. Portanto, tem gente que terminou o culto, lá no fundo tem alguém querendo se entregar a Jesus. Traga para cá, tem que passar pela mão do pastor. Por quê? Porque um irmão não pode abraçar essa pessoa e orar e dizer: olha, se entrega aqui mesmo. Tem que passar lá para foto? Ou para quê? Entendem, minhas irmãs, meus irmãos? Que isso tem que sair à luz para nós, para que possamos não perder nosso tempo. E terminando,
O Antigo Testamento, como eu falei e citei bem no começo, Deus se esconde. Em múltiplas ocasiões Deus se esconde. No Novo Testamento, tudo é revelado. Tudo. Nada é oculto. Nunca é o que Deus revelou a Pedro. Ele perguntou para Pedro porque sabia que ele tinha recebido uma revelação. Então fez ele falar. Logo, Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem passou pela cabeça, eu vou dizer na minha palavra, são coisas que Deus tem guardado para os dele. Mas logo diz, mas as revelou a nós, os apóstolos da época. Ou seja, tudo foi revelado. Tudo o revelado está no Novo Testamento. Não precisamos revelação mais, mas sim iluminação. Que Deus nos ilumine no que já foi revelado. E as denominações, em geral, não estão pregando a verdade. Então precisamos de iluminação de Deus para ver onde está o pecado deles e como eles nos enredam para que nós fiquemos deles como ganho de guerra, como eu falei, botim de guerra, lucro de guerra deles e não para a glória de Deus. Então temos que estar vigiantes. Mas no Novo Testamento sim tem 3 mistérios. 3 únicos mistérios que ao finalizar o Antigo Testamento não eram conhecidos esses 3 mistérios, mas muitos mais mistérios não conhecia o povo de Deus no Antigo Testamento, não conhecia. Muitos morreram sem conhecer os mistérios de Deus. Mas no Novo Testamento chega Cristo cumprindo com todos os mistérios do Antigo Testamento. Então não precisa mais nada. Não precisa um livro, não precisa uma escola, não precisa erudito, não precisa teologia, não precisa nada. Precisa Cristo. Aleluia. Com Cristo temos revelado tudo o que é de Deus. Assim como o Espírito Santo pegou tudo que era de Cristo, Cristo pegou tudo que era do Pai. Tudo que era do Pai estava oculto no Antigo Testamento, que nós limos esse versículo em Isaías, que Deus se esconde. Bom, tudo isso escondido de Deus, veio Cristo e em Cristo está tudo revelado. Está completamente tudo revelado. Só que ficaram 3 revelações que precisava Deus reservar para o novo pacto e principalmente para os apóstolos canônicos. Ele precisava revelar a homens eleitos, exclusivos que ele escolhia para isso. Então ele chamou 12 e deu essa revelação desses 3 mistérios. O mistério de Deus, o mistério de Cristo